Dinheiro, poder e influência não são exatamente muito fáceis de conquistar, acredite em mim. Leva tempo, esforço e uma boa dose de negociações por debaixo dos panos para alcançar essas coisas. Ou, se você tiver sorte o suficiente, nascerá em uma família que já possui posses ao longo dos séculos. Essas famílias específicas conseguiram acumular quantidades insanas de dinheiro, poder e influência, usando subsequentemente para se colocarem em partes muito convenientes e importantes da sociedade. Essas famílias são tão poderosas que basicamente venceram o jogo econômico e moldaram um pouco a sociedade de acordo com seus caprichos. Essas são algumas das famílias mais poderosas do mundo, a família Rothschild. Se você sabe alguma coisa sobre teorias da conspiração, então certamente já ouviu falar dos Rothschilds, desde as mais selvagens até as mais plausíveis, de uma forma ou de outra. Os Rothschilds tiveram algo a ver com isso. Quero dizer, se a primeira página do Google for para ser acreditada, os Rothschilds fizeram de tudo, desde controlar todos os bancos centrais do mundo até mesmo controlar o clima. Com um patrimônio líquido combinado de insanos 400 bilhões de dólares, quem são os Rothschilds realmente? São emissários alienígenas ou apenas pessoas incrivelmente ricas? Bem, o que eles são é uma dinastia internacional de bancos e finanças de ascendência alemã. Eles alcançaram proeminência internacional no início do século XVIII e subsequentemente estabeleceram operações por toda a Europa. Eles até foram elevados à nobreza pelo governo austríaco, então sim, eles são apenas incrivelmente ricos, mas você provavelmente já tinha adivinhado isso. A ascensão histórica dos Rothschilds ao poder começou com Meyer Rothschild, cujo talento aguçado para finanças eventualmente o levou a se tornar um membro proeminente da indústria bancária global e a instalar seus 5 filhos nas capitais financeiras da Europa. Eles se adaptaram com sucesso à Revolução Industrial durante um período de crescimento econômico em toda a Europa, conquistando uma posição oligopolística no comércio mundial de petróleo e metais. Os Rothschilds eram tão poderosos que podiam emprestar dinheiro para países inteiros. Sua clientela não era composta apenas de nobres ricos do dia a dia. Não, eles estavam lá emprestando bilhões para governos inteiros. Em 1825, eles forneceram moedas suficientes para o Banco da Inglaterra para evitar uma crise de liquidez no mercado. Eles concederam empréstimos à França após sua derrota pela Prússia e concederam um empréstimo de 4 milhões de libras ao governo britânico, mesmo após serem solicitados apenas algumas horas antes. Resumindo, eles estavam nadando em dinheiro. Nos dias de hoje, a família adotou uma abordagem mais discreta para ser uma superpotência financeira, ao passo que gastam sua riqueza doando vastas quantidades de arte para caridade e evitando geralmente exibições ostensivas de riqueza, especialmente após a festa surrealista deles nos anos 70, que assombrará os sonhos para sempre. A família Rothschild é, sem dúvida, extremamente poderosa, influente e envolta em mistério, daí todas as teorias da conspiração. Mas se são responsáveis ou não pelo assassinato de John Kennedy ou se estão lutando contra as mudanças climáticas, isso cabe aos teóricos da conspiração decidir. A família Windsor, possivelmente um dos grupos de realeza mais populares e influentes do mundo inteiro, com ramos familiares que se estendem por toda a Europa e uma influência que literalmente se estende por todo o globo. Se isso não faz você querer encontrar seu próprio herdeiro Windsor para casar, espere até descobrir o quão rica é a última geração da realeza britânica. Os 3 filhos do príncipe William e Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, não estão apenas vivendo uma vida de luxo incomparável, eles também estão ganhando muito dinheiro. O príncipe George já vale 2,8 bilhões de dólares e sua irmã Charlotte vale 4,3 bilhões de dólares. Eles já estão acumulando cifras de 10 dígitos e nenhum deles tem 10 anos. Simplesmente incrível. Os Windsors não estão apenas no topo de um país com um PIB de 2,7 trilhões de dólares, sua influência se estende muito além da Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra, alcançando todos os continentes da Terra, incluindo a Antártida. Alguns desses países incluem a ilha do Pacífico Sul de Tana, onde o Duque de Edimburgo era considerado um verdadeiro deus, e o Canadá, onde o retrato da Rainha Elizabeth aparece na nota de 20 dólares. Isso pode soar um pouco estranho para você, mas você sabia que a Rainha Elizabeth tecnicamente possui 1/6 das terras da Terra? Claro que ela vai aparecer em algumas notas. A rainha é tecnicamente a maior proprietária de terras do mundo, possuindo mais de 6 bilhões de acres de terra e é tecnicamente a chefe de estado de 16 países. Esses países fazem parte do que é conhecido como domínio da Commonwealth, são alguns dos lugares mais ricos do mundo, como Austrália, Nova Zelândia e Canadá, o que tecnicamente tornaria a família Windsor com um valor estimado em 25 trilhões de dólares. Isso sim é muito poder. Atualmente, os Windsors podem estar liderando uma monarquia constitucional, mas isso não diminui sua influência, quero dizer, as pessoas têm tatuagens reais em seus corpos. Estou falando de desenhos permanentes da Rainha Elizabeth. Você só pode desejar ser tão popular, e o que é popularidade se você não pode respaldá-la com quantidades ridículas de riqueza?
Os Windsor certamente podem. Eles possuem vários castelos, mansões e propriedades, todas extremamente caras e eles nem precisaram comprar a maioria deles. Há também a Royal Collection, uma coleção de arte de propriedade da família real britânica, que é uma das maiores coleções de arte do mundo, com mais de 7.000 pinturas, 40.000 aquarelas e desenhos, e cerca de 150.000 gravuras antigas. Eles possuem fotografias históricas, tapeçarias e as joias da coroa, que valem 4 bilhões de dólares. Praticamente tudo que se pode considerar arte pode ser encontrado nessa coleção. Algumas das luxuosas propriedades reais dos Windsors incluem o Palácio de Kensington, que tem um valor estimado de 630 milhões de dólares, e o Palácio de Buckingham, que vale 4,9 bilhões de dólares, um dos edifícios mais caros e populares do mundo, onde eles simplesmente moram com naturalidade. Família Koch. O que acontece quando você mistura dinheiro do petróleo, tempo e uma boa dose de riqueza geracional? Bem, você obtém a família Koch, uma dinastia de bilionários do petróleo que moldaram tanto o cenário econômico quanto político dos Estados Unidos. Com um patrimônio líquido atual de 100 bilhões de dólares, a família Koch começou sua ascensão ao poder como empresa que tinha um nome complicado. Originalmente chamada de Wood River Oil and Refining Company, ela foi felizmente renomeada para Koch Industries, em homenagem a Fred Koch, um de seus primeiros membros. Foi administrada por seus dois filhos, David e Charles Koch, carinhosamente conhecidos como os irmãos Koch, o que gerou milhões de piadas sobre a Coca-Cola, até que David faleceu em 2018 aos 79 anos. Agora, para lhe dar uma ideia de por que a família Koch está nesta lista, observe que a Koch Industries é atualmente a segunda maior empresa de capital fechado nos Estados Unidos e a sexta maior do mundo, com uma receita anual de 115 bilhões de dólares. Mas a Koch Industries não é apenas rica, ela também é prolífica. Eles adquiriram tantas empresas e têm tantas subsidiárias que efetivamente fazem de tudo agora, e eu não estou exagerando. Essas aquisições foram incrivelmente inteligentes. Algumas delas incluem a compra de 22,5 bilhões de dólares da Georgia Pacific, um dos maiores fabricantes e distribuidores de papel do mundo. Eles fornecem uma ampla variedade de produtos domésticos sob nomes populares como Brownie, Angel Soft e Vanity Fair. Eles também gastaram 7,5 bilhões de dólares para comprar a Molex, um fabricante de componentes eletrônicos, e também trabalham com a Guarda Nacional dos Estados Unidos. Ou seja, papel, eletricidade e proteção. Seja qual for o tipo de apocalipse que esteja por vir, a família Koch está pronta. Além de serem ricos, eles também investem uma quantidade significativa de sua riqueza para garantir a configuração política do país exatamente como desejam. Acontece que você não precisa ser da realeza ou ocupar qualquer cargo político para fazer com que alguns políticos falem a sua língua. Se há algo com que a família Koch é realmente apaixonada, é imóveis. Eles compraram um hotel e cassino de 63 andares, com 4.000 unidades, na famosa Las Vegas Strip, no valor de bilhões de dólares, e isso foi apenas o começo. Eles planejam comprar mais hotéis e ativos de hospitalidade. Neste ponto, estão apenas tentando preencher uma cartela de bingo de indústrias que podem conquistar. A família Walton. Aqui está uma família tão poderosa que possui um patrimônio líquido insano de 169,7 bilhões de dólares e possui uma corporação tão imensa que tem um patrimônio líquido maior do que o PIB de alguns países. No entanto, ninguém realmente fala sobre eles. Você sabe o que é um Walmart? Mas você sabia que existem aproximadamente 11.000 lojas Walmart em 27 países ao redor do mundo, que empregam cerca de 2,3 milhões de pessoas? Bem, eu certamente não sabia. O Walmart foi fundado por Sam Walton em 1962. Ao longo dos anos, ele cresceu até se tornar a maior empresa do mundo em receita, faturando mais de 540 bilhões de dólares, transformando consequentemente os Waltons na família mais rica dos Estados Unidos. Deixe-me dizer a você, o Walmart é tão poderoso que sua mera existência em uma comunidade é suficiente para destruir qualquer concorrência que esteja em seu caminho. Se um Walmart abre em uma cidade pequena, cerca de metade de seu comércio varejista desaparecerá em poucos anos, rendendo-se a esse gigante do varejo. Naturalmente, o tamanho da clientela do Walmart é francamente ridículo. Graças aos seus preços baixos e ampla variedade de produtos, ele atrai praticamente todo mundo e atende aproximadamente 220 milhões de clientes todas as semanas. Os Waltons tiveram mais de uma empreitada de sucesso. Afinal, você não conquista mais de 100 bilhões de dólares sendo um one-trick pony. Uma dessas empreitadas era conhecida como Sam's Club, uma rede de clubes de armazém que vendia mantimentos e mercadorias em geral. Eles operavam 600 armazéns e obtinham lucros de até 57 bilhões de dólares. Até suas fundações de caridade são um indício. A fundação da família Walton conseguiu lidar com questões ambientais e educação, gastando 1 bilhão de dólares nesta última.
Os Waltons também usaram sua vasta riqueza para se envolver um pouco na política. As inclinações políticas dos Waltons não são exatamente unânimes. Diferentes herdeiros do trono do Walmart têm doado grandes somas de dinheiro para diferentes lados do espectro político, fazendo possível para influenciar políticas, como uma temporada realmente entediante de The West Wing. Família Morgan. A ascensão internacional desta família começou no final do século XIX, com talvez o mais famoso Morgan de todos eles, John Pierre Paul Morgan, aquele cara de todos os documentários sobre a industrialização dos Estados Unidos. Nascido para ser banqueiro, J.P. Morgan seguiria os passos de seu pai e se envolveria no setor financeiro, tornando-se um dos banqueiros mais famosos do mundo, eventualmente imortalizado por uma das instituições financeiras mais poderosas dos Estados Unidos, o J.P. Morgan Company. No entanto, J.P. Morgan não construiu a primeira empresa bilionária apenas com operações bancárias. No final dos anos 1890, ele voltou sua atenção para a indústria do aço. Ele desenvolveu uma aliança com o presidente da Carnegie Steel e comprou a empresa por 480 milhões de dólares, um valor que na época era maior do que todo o orçamento do governo federal dos Estados Unidos. É preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro, e ele certamente ganhou muito dinheiro. Em 1901, J.P. Morgan fundiu suas empresas siderúrgicas e estabeleceu a US Steel, uma empresa no valor de 1,4 bilhão de dólares, colocando não apenas no topo do setor bancário, mas também da indústria ferroviária. Ele também controlava 60% da indústria do aço, só para garantir. Sem mencionar o fato de que ele fazia parte do conselho de administração de 48 empresas diferentes. Obviamente, isso concedeu à família Morgan um imenso poder político e econômico ao redor do mundo. J.P. Morgan fazia parte de vários clubes sociais ilustres, onde encontrava e convivia com alguns dos homens mais poderosos da sociedade. Ele até fundou seu próprio clube e o chamou de Metropolitan Club, que tinha membros influentes, incluindo o bilionário Cornelius Vanderbilt. Morgan conseguiu alcançar tamanha riqueza e influência sendo um empresário incrivelmente perspicaz e honesto. Brincadeira, ele era a definição de implacável. Ele intimidava, superava ou simplesmente comprava quaisquer concorrentes. Após a morte de J.P. Morgan em 1913, ele deixou para trás o que se tornaria o maior banco dos Estados Unidos, com ativos no valor de 3,7 trilhões de dólares. Ele adquiriu tantos bancos ao longo de sua existência que o J.P. Morgan Chase é oficialmente o maior banco do mundo em capitalização de mercado. O que mais você poderia esperar de uma família poderosa o suficiente para controlar o suprimento de ouro dos Estados Unidos e organizar um sindicato de banqueiros para estabilizar a economia de um país inteiro? Qual família você acha que é a mais poderosa? Deixando teorias da conspiração de lado. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Até mais!